Sabe aquele quadro velho que você tem aí em casa que já não usa? É esse quadro aí mesmo que hoje nós vamos reaproveitar para fazer uma decoração de Natal. Primeiro, retirei a parte de trás do quadro, tirei os preguinhos e retirei a tela que estava e vou reaproveitar apenas a moldura. Primeiro pintei de branco porque a minha moldura era muito escura, mas se a sua moldura for clara, já pode colocar a tinta que você quiser. Deixei secar e depois pintei com azul turquesa. Enquanto a moldura seca, eu fui preparando as bolinhas. Primeiro coloquei um fiozinho aqui na bolinha para ser mais fácil para segurar e também para colocar para secar. Para pintar, eu usei uma esponjinha e fui dando assim batidinhas com a tinta. Aqui eu estou usando um verde água. E fui pintando as outras bolinhas do mesmo jeito e eu usei rosa bebê e azul turquesa também. Como as bolinhas eram vermelhas, eu decidi fazer duas camadas de tinta, turquesa, rosa bebê e verde água. E no total eu fiz 5 bolinhas. E depois de seca é só você usar a imaginação e decorar as bolinhas. Nesta bolinha eu peguei a esponjinha e fui batendo com tinta branca, como se fosse neve. Nesta eu decidi fazer bolinhas brancas e para isso eu peguei um lápis com a parte de trás do lápis. Eu molhei na tinta e fui aplicando na bolinha. E o resultado foi esse. Essa ficou muito lindinha com essas bolinhas brancas, não ficou? Eu peguei uma fitinha de washi tape que era da cor do azul turquesa e decidi colocar apenas uma fitinha em volta da bolinha. Para dar assim uma quebrada e uma diferenciada, eu tinha essa washi tape que era de bolinhas pretas, coloquei na outra bolinha cor-de-rosa. Nesta aqui eu fiz uns riscos primeiro de lápis, como se fosse linhas, e depois pintei com um tom mais escuro em cima das linhas. Moldura seca e bolinhas secas, agora é só montar o quadro. Para segurar as bolinhas eu utilizei este cordão de bolinhas e utilizei também uma fita dourada. Juntei as 5 bolinhas, assim, fiz mais ou menos uma maior, outra menor, aí você que tem que decidir como você quer. E depois é só você prender aqui na parte de cima ou dar o nó. Eu colei uma fita crepe e depois de bem posicionado é só colar com a cola quente aqui no quadro. E para o acabamento eu utilizei um laço xadrez dourado e vermelho, aquele laço que é bem característico do Natal. Colei com cola quente. E aí eu decidi não cortar o excesso da fita que estavam segurando as bolinhas e passei por cima do laço e até ficou bonito e eu gostei aqui deste efeito. Esse quadro você pode pendurar dentro de casa numa parede branca ou também você pode colocar do lado de fora na porta, que eu acho que também fica bem legal, fica bem bonito. E aí, o que é que vocês já estão achando aqui deste meu quadro? Já merece um like, não merece? Então aproveita agora aí nesse intervalinho e deixa já o seu like aí embaixo. E se você é novo aqui no canal, aproveita agora também e se inscreve nesse botãozinho vermelho e clica no sininho. A segunda ideia é bem fofinha. Peguei esse rolinho que já nem sei do que era, estava aqui guardado, pintei de branco, imprimi uma imagem de um céu com neve, tipo mesmo de Natal, e fiz o tamanho do círculo. Recortei e depois colei o desenho no círculo e eu utilizei a cola branca. Peguei uma tirinha de EVA assim estreitinha e fui enrolando uma lã branca. Passei cola quente numa das partes da lã e aí é só você colar dentro do círculo. Deixe secar um pouquinho e depois comece a recortar a lã com muito cuidado. E depois retire o EVA. Às vezes o EVA pode colar um pouquinho, mas é só você retirar com muito cuidado que dá super certo. E vai fazendo isso várias vezes até fazer aqui uma partezinha branca, como se fosse um chão de neve. Recortei os excessos da lã para ficar assim mais certinho. Para fazer o acabamento da parte de fora, eu vou utilizar esta renda. Vou colocar uma de um lado e a outra do outro lado. Você pode utilizar qualquer tipo de renda aqui nesta parte. E eu colei com cola quente. Fiz o desenho num papel de uma árvore de Natal e depois recortei no EVA. Eu utilizei este EVA que já tem umas bolinhas brancas, mas pode ser um EVA verde qualquer. Passei cola branca aqui na parte de cima da árvore e colei um pedacinho de lã para simbolizar a neve. Para simbolizar as bolinhas de Natal, eu peguei essas pedrinhas transparentes e fui colando nas pontinhas do pinheiro.
Pinheirinho pronto, agora é só colar aqui na parte onde tem a neve. Para pendurar, fiz um furinho utilizando a tesoura, muito cuidado nesta parte. Eu vou usar um limpa-cachimbo, é esse coisinho branco que tem um arame dentro, mas você pode também colocar uma fitinha e dar um nó na ponta. Aqui é mais fácil porque eu coloquei ele por dentro do buraquinho e dobrei o arame, e já vai ficar assim bonitinho, bem com acabamento bem legal. Você pode pendurar na porta de entrada, ou dentro de casa, ou até na árvore de Natal. Eu vou utilizar uma garrafa de Fanta e vou usar apenas esta parte do meio. Recortei com estilete, dobrei uma vez o círculo e para ajudar a vincar, eu passei uma régua. E agora eu vou dobrar novamente, mas primeiro eu vou abrir assim e juntar essas duas partes que eu vinquei. E aí é só dobrar e vincar novamente com a régua. E ao abrir novamente, ficamos assim com o formato de uma caixa. Fiz marcações aqui nas laterais de 2 centímetros e recortei até esta medida. E aí, fui dobrando esta parte recortada para dentro da caixa. Para conseguir dobrar melhor estas partes para dentro, o ideal é você cortar estas pontinhas. E depois eu vinquei com a régua também. E fiz a mesma coisa para o outro lado. E assim eu formei uma caixinha. Olha que fofinha que vai ficando essa caixinha. Para fazer o fundo da caixinha, eu vou utilizar cartolina branca. Recortei com 1 centímetro maior de cada lado, que é para depois virar esta parte para a caixa. E para colar, eu utilizei fita dupla face. Coloquei a fita dupla face nas laterais e aí é só colar. E o fundo da caixinha vai ficar assim. Para o acabamento desta parte, eu vou utilizar uma fita prateada. E coloquei a fita em volta das laterais da caixa também. Para a decoração de dentro da caixa, eu vou utilizar este Papai Noel que eu vou colar numa tampinha de suco. Mas você pode usar um menino Jesus, pode colocar qualquer tipo de decoração aqui dentro. E depois é só colar no meio da caixa. Coloquei essas bolinhas de isopor dentro da caixinha para representar a neve. Recortei 2 pedacinhos de uma guirlanda e coloquei dentro da caixa. Olha que fofura que ficou essa caixa. Você pode decorar do seu gosto, pode até fazer um presépio dentro da caixinha. Deve ficar bem legal. Eu vou utilizar a parte de cima da garrafa de Fanta e vou fazer um desenho com caneta permanente para aproveitar esta parte côncava da garrafa. E depois de recortado, eu fiquei com esta parte da garrafa. Recortei um círculo de papelão e depois colei um rolinho no centro. E neste rolinho eu vou colar a parte da garrafa e agora é só pintar. Esta parte de plástico eu vou primeiro utilizar um primer. E depois eu vou pintar com esta tinta que é maravilhosa, que é muito linda, Metal Colors, da Acrylex também. Aqui no papelão eu já passei o dourado e aqui na parte de cima do plástico está apenas com o primer. No papelão não é preciso passar o primer. E para passar a tinta dourada aqui, eu vou utilizar essa esponjinha e fui dando batidinhas. E pintei por fora e por dentro também. E olha que dourado maravilhoso que é desta tinta. Ficou muito legal, ficou muito bonito. E agora é só decorar. Para o acabamento aqui da parte de cima, eu colei essa fita dourada. E também colei a mesma fita nessa parte de baixo. E para dar aquela decoração bem bonita, eu vou usar estas duas bolinhas, a dourada e a vermelha, que representa bastante o Natal. E com os cordões das bolinhas ficou assim. E agora eu vou colocar umas palhas aqui na parte de cima e depois vou colocar o menino Jesus, representando o meu presépio. Olha que fofo e que lindo que fica. Se você tiver um presépio pequeno, você pode pôr o presépio inteiro. Como eu não tinha o presépio pequeno, eu só coloquei o menino Jesus, que eu achei que já ficou muito fofo. E você também pode usar apenas para colocar uma velinha. Olha que fofo que fica.
Para essa ideia, nós vamos utilizar um papelão assim grossinho. E aí é só você passar o molde da rena para este papelão. E agora é só recortar. Eu estou utilizando este tipo de estilete que fica mais fácil de recortar. Mas se você for criança, muito cuidado e peça ajuda a um adulto. E aqui está a minha rena recortada. Olha que fofura que fica. Para fazer o acabamento das partes laterais, eu vou utilizar fita crepe. E aí é só você ir colando com muito cuidado e fazendo todas as voltinhas. Nessas partes aqui, que é um pouquinho mais difícil, é só você ir empurrando a fita crepe lá para o fundo. Você pode empurrar com um palitinho ou mesmo com a tesoura. E depois é só fazer uns cortezinhos nas laterais que você consegue colar sem ficar rugas. E eu fiz 2 renas. Eu pintei de branco para dar apenas um forro por baixo. E depois de seca eu vou utilizar esta tinta da Acrylex, que ela é prateada, ela é muito linda. E aqui já está pintadinha e bem seca. E eu quis dar um brilho para minha rena. Eu fiz uma camada de cola branca, apliquei a camada assim e depois espalhei. Eu decidi espalhar com o dedo mesmo porque é mais fácil. E depois eu joguei um pouquinho de glitter prateado. Olha que lindo que já vai ficando. E fiz a mesma coisa para a outra rena. E depois deixei secar as duas muito bem. Já estão lindas as minhas renas, não estão? Mas para ficar mais lindas e fofíssimas, eu peguei 2 fitinhas vermelhas e colei no pescoço. Para fazer a base, eu vou utilizar um retângulo de 21 por 21 centímetros. Para fazer o acabamento desta parte da lateral, eu coloquei fita crepe e coloquei bem na beiradinha. Pintei o papelão com tinta branca e depois de seco, apliquei cola branca e espalhei com o dedo mesmo, e aí é só jogar purpurina e também joguei umas estrelinhas para ficar mais bonitinho. E agora é só colar as renas neste papelão e colei uma na frente e a outra atrás. E para ficar com mais fofurices, que eu adoro, eu coloquei esse festão prateado em volta do papelão, mas você pode deixar só com a rena que já fica lindo demais. Fazer um porta-panetone, mas agora você fazer um saquinho para dar, por exemplo, um panetone de presente para quem você quiser. E para isso eu vou usar novamente o TNT, que fica muito mais barato. Para isso eu recortei um pedaço do TNT e deixei sobrando assim, ó, mais ou menos 4 dedos de um lado e do outro, de acordo com o tamanho do panetone. E na parte de baixo eu coloquei assim mais ou menos na metade do panetone. Aí é só você virar ao contrário. Nesta parte você pode costurar ou você pode colar. Eu colei com a cola quente e deu super certo. E fui passando a cola quente e colando uma parte na outra. Aqui na parte de cima do saquinho eu achei melhor dobrar assim como eu mostro e colar, para ficar assim aquele acabamento mais bonito. E agora é só virar o saquinho e olha que perfeição que esse saquinho ficou. Agora é só colocar o panetone dentro do saquinho, posicionar ele certinho para ficar assim o saquinho bem bonito. E aí é só amarrar com uma fita. Olha que saquinho maravilhoso, lindo! Quem não gostaria de ganhar um panetone num saquinho lindo como esse? Você também pode colocar um presente, uma blusa, uma roupa, o que você quiser, você pode colocar dentro desse saquinho e dar de presente. Para a próxima ideia, eu vou usar esse vidrão que eu já tinha aqui em casa, mas você pode fazer essa ideia usando um vidro de azeitonas, por exemplo. Comecei passando um barbante em volta do vidro e fui colando partes desse barbante. E fui colando de várias maneiras, um para um lado, outro para o outro, e fui fazendo assim aleatoriamente. O próximo passo é pintar com tinta spray. E eu pintei de dourado. E olha que legal esse dourado, fica bem bonito. E depois de bem seco, eu fui retirando o barbante. Como ele foi colado com cola quente, ele sai facilmente. E olha que lindo que fica o vidro. Eu adorei esse efeito aqui, porque onde estava o barbante, a tinta não pegou no vidro.
E aí você pode deixar assim ou decorar do jeito que você quiser. Eu vou decorar com essa flor que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. E olha que lindo que ficou esse vidro. Dá para você deixar o vidro assim simplesmente só para decoração, dá para colocar flores, dá para colocar uma vela dentro desse vidro. Olha que lindo que fica com a vela. Para a próxima ideia, eu vou usar uma latinha redonda de atum e também vou usar palitos de sorvete. Comecei dividindo os palitos na metade e é super fácil de cortar com a tesoura. E eu usei 14 palitos. O próximo passo é ir colando os palitos na lata. E vai ficar assim, parecendo uma cerquinha. E agora é só decorar. E vou pintar com uma tinta vermelha da Acrylex. E também é muito importante você pintar na parte de dentro e na parte de cima do palitinho, para ficar mais bonito. E para dar um brilhinho nesse vermelho, eu vou usar esse verniz brilhante. E aí, para dar mais uma decorada ainda, eu fui fazendo bolinhas de tinta branca e tinta dourada. E olha que linda que ficou a latinha, já com cara de Natal. E fiz um laço bem fofinho e agora é só colar aqui na latinha. E olha que graça que ficou. Você pode pôr uma vela grande aqui dentro, pode fazer como enfeite, aí vai depender daquilo que você quiser. Eu vou colocar essa tampa aqui no meio para dar altura. Vou colocar esse festão, que agora chegou aqui o pingo, eles ficam doidinho por esse festão, porque eles querem ficar mordendo. E agora em cima da tampinha que está dentro da lata, eu vou colocar uma velinha artificial. E assim, pronto, você já tem uma decoração super fácil de fazer, super barata. Você pode colocar o que quiser aqui dentro também dessa latinha. Vou usar um tecido de juta medindo 28 centímetros por 9 centímetros. Comecei retirando uns fiozinhos para ficar assim esse desfiado. E essas linhas eu vou guardar para usar numa outra ideia. Vou unir as pontas e vou fazer um lacinho. E para prender o laço, eu recortei uma tirinha da juta e aí é só colar aqui na parte de trás do laço. Recortei mais um pedaço medindo 10 centímetros por 5 centímetros. E também vou tirar aqui 2 fiozinhos de linha. E essa vai ser a parte de baixo do laço. Por isso vou recortar aqui fazendo o biquinho do laço. E aqui, para não desfiar, eu vou usar cola branca. E aí é só aplicar na juta assim com muito cuidado para não soltar mais nenhum fiozinho. E aí é só juntar as duas para formar a parte de baixo do laço. E para decorar eu fiquei em dúvida. Eu pensei em fazer assim primeiro 2 estrelinhas nesse tecido xadrez, mas depois eu pensei em 2 pompons vermelhos. O que vocês acham? Estrelinhas ou pompons? E eu acabei decidindo pelos pompons, que eu achei que ficou mais fofinho. E para poder pendurar, é só colocar uma fitinha aqui na parte de trás do laço. Olha que lindo que ficou! Você pode usar na sua árvore de Natal, como decoração aí na sua casa. Também acho que ficaria legal como um porta-guardanapos. Recortei no feltro o desenho de uma casinha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os moldes. Recortei 2 tirinhas no feltro vermelho para fazer o telhado e colei com a cola de silicone. Você também pode usar cola universal ou cola quente. E recortei outra tirinha mais fininha para colocar na parte de cima do telhado. Telhado pronto! Agora é só decorar. Para decorar o telhado, eu vou usar essa rendinha e vou colocar assim nesta parte por cima do telhado. E olha que gracinha que já está ficando o telhado. E para decorar a parte de baixo da casinha, eu vou fazer flores de feltro usando esse modelo. Recortei no feltro a parte de baixo e depois recortei as pétalas. Eu já ensinei aqui no canal a fazer essas flores. Inclusive são as flores do meu pisca-pisca que estão aqui em cima da minha mesa. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo desse pisca-pisca explicando melhor como fazer essas flores. E para complementar a decoração, eu vou usar essas folhas douradas. Primeiro colei as flores nesta posição e depois fui colocando as folhas e os raminhos.
Para decorar o miolo das flores, eu recortei um gominho do ramo. E como vou pendurar a casinha, aí é só colar uma fitinha na parte de trás. E olha que gracinha que ficou essa casinha. Você pode fazer com aquilo que você tiver aí na sua casa. Pode fazer maior também. Se você não tiver como fazer estas flores de feltro, você também pode usar essas flores vermelhas que se encontram em qualquer loja. E olha que lindo que ficou a porta da minha casa. E vocês acreditam que eu ainda não tinha feito nada para pôr aqui na porta de casa? Eu vou usar esta lata e essa tampa. Essa lata já está bem velhinha e estava lá na casa da minha mãe. E a tampa, ela já nem serve na lata, já não encaixa. Então essa lata já ficou sem utilidade desse jeito que ela está. E eu decidi transformar a tampa e a lata. Para essa ideia eu vou usar essa lata que já está bem enferrujada e também já não tem utilidade. E como ela é assim de Natal, eu vou transformar essa lata em alguma decoração de Natal. Para a parte de dentro eu vou pintar com a tinta spray vermelha. E assim já vai cobrir toda aquela parte que estava no fundo da lata enferrujada. E também pintei a borda aqui da lata da parte de fora. Uma outra ideia é encapar a lata. E por fora eu vou decorar com papelão. Eu gosto desse papelão aqui, que ele é fino. E aí eu vou tirar esta camada de cima para ficar só a parte ondulada. Para tirar esta parte de cima, você precisa molhar esse papelão. Eu gosto sempre de passar assim um pano e molhe bem. Não tem problema de molhar o papelão, porque depois você vai deixar secar. E aí com uma tesoura de ponta fina ou um palito de churrasco, alguma coisa que você tiver aí na sua casa, e passe a tesoura entre o papelão e a parte de baixo de um lado ao outro. E agora sim vai ficar mais fácil de você puxar essa camada e ficar só com o papelão ondulado. E eu sempre gosto de ir tirando por partes. Vou molhando e vou puxando, sempre assim bem devagar, para essa parte de cima ela não rasgar. Porque se ela rasga ou fica colada no papelão ondulado, ela vai ser mais difícil de tirar. E aí para finalizar e conseguir tirar esses pedacinhos que ficam, é só você passar um pano molhado assim com uma certa força, não muita, para não amassar o ondulado, e aí você vai tirando tudo. E no final deixe secar. E aqui já está seco o meu papelão e tem uma medida de 19 centímetros. E eu fiz duas partes. E esse papelão vai ser para cobrir a parte de fora da lata. E vou deixar uma pontinha do vermelho aparecendo. E antes de colar esse papelão na lata, eu vou pintar. E antes de pintar, eu vou passar essa base acrílica da Acrylex. Eu gosto muito de passar essa base acrílica porque aí fica todo branquinho e a tinta que você colocar em cima do papelão, ela vai ficar mais bonita e vai se sobressair muito mais. E depois da base acrílica bem seca, eu vou pintar. Eu decidi pintar com essa tinta Metal Colors dourado da Acrylex. E o papelão pintado ficou assim. Você pode passar duas mãos, mas eu preferi passar uma só. Ele não ficou com o dourado totalmente uniforme e eu acho que assim vai ficar mais bonito. E agora é só colar na lata. Atenção que aqui você tem que colar aos poucos, porque senão a cola vai secar e não vai conseguir colar. Colei uma parte e agora eu vou colar a outra. E aqui com o papelão você consegue um bom acabamento. É só você encaixar aqui um no outro que vai ficar bem legal. Lata encapada, olha só que já ficou outra lata. Você pode usar a lata assim mesmo, fazer como um cachepô. Mas como é época de Natal e a lata me lembra o Natal, eu vou decorar com esse papel. Mas vou usar apenas uma imagem. E aí é só você recortar e você consegue guardar as outras imagens para usar em outra coisa. E aqui você pode fazer uma decopagem com aquilo que você tiver aí na sua casa. Pode ser até com guardanapo decorativo com o tema de Natal. E para colar o papel no papelão, eu vou usar cola gel da Acrylex.
Como a base é ondulada, o ideal é você começar a colar no meio do papelão e no meio do papel, porque senão pode acontecer de ficar mais para um lado ou mais para o outro. E assim, passei a cola no papelão, coloquei o papel por cima e fui dando batidinhas com o pincel em cima do papel. E fui repetindo o mesmo processo. Aqui só tem que ter muito cuidado ao passar o pincel em cima do papel para ele não rasgar. Primeiro fiz em uma metade e agora eu vou fazer na outra metade do papel. E olha que lindo que ficou. Nossa, eu achei que super combinou. O negócio é você ir fazendo, vai testando, vai fazendo com o que tem em casa, que com certeza vai sempre dar certo. E aqui eu decidi colocar uma imagem só e deixar toda a outra parte assim, só no dourado. E aqui nessa parte de cima para o acabamento, eu vou colar essas bolinhas douradas. E peguei esses 2 sininhos e vou colar aqui, só aqui na parte da frente da lata. E olha que gracinha que ficou essa lata. E agora, com sino ou sem sino? Como você faria essa lata? Ah, e aqui na parte de baixo você também pode colocar bolinhas douradas ou deixar assim mesmo. E assim a lata teve uma nova utilidade, vai ficar como uma decoração. Eu vou devolver a lata para minha mãe e ela vai colocar panetones aqui dentro da lata. E você, aonde usaria esta lata? Comente aqui embaixo. E é claro que eu quero saber de qual dessas ideias que você mais gostou. E se você é novo por aqui, tem um botãozinho vermelho aqui na parte de baixo. Clica nesse botãozinho vermelho e também clica no sininho, que assim você vai receber sempre as novidades aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!